Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Esporte, Vida e Fé, aqui da IPPTV, canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hoje o programa está muito especial, convidado muito especial e um assunto muito legal, né? Sim, Daqui a verdade. pouco o Bruno vai falar, mas você que tem nos assistido, deixe seu comentário, sua sugestão, vai ser de grande importância para nós. Sim, e como em todos os programas, nós iremos começar com a dica de saúde da nossa personal Wilnara. É com você, Wilnara. Oi, gente, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um quadro aqui do nosso Esporte, Vida e Fé da IPPTV. A dica maravilhosa de hoje é como pegar a caixa. Eu vou dar 2 exemplos, mas antes eu vou mostrar como você faz errado. Sim, como é que as pessoas fazem errado? Aqui, ó, curva a coluna, quadrilzão lá atrás e pega a caixa. Já fiquei com dor só de fazer isso. E agora eu vou ensinar pra você como é que faz bonitinho. Então vamos lá. Você pode estar fazendo o agachamento. Se você tem uma boa mobilidade e flexibilidade no seu quadril e membros inferiores, fica mais fácil. Então como é que seria? Você afasta a perna, faz um agachamento, põe lá no chão, subiu. E agora eu vou levantar, porque como se eu estivesse pegando um objeto ou até mesmo uma criança do chão. Então vamos lá, agachei, pegou e tudo certo. E agora eu vou fazer o segundo exercício. Na academia a gente chama de afundo. Como é que é o afundo? Você afasta as pernas, uma lá na frente, outra atrás. E aí você pode afundar, colocou o objeto no chão. E agora eu vou levantar. Então eu pego o objeto de novo, posso apoiar na perna se estiver muito pesado. Mantenha a coluna retinha e levantei. Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. E por favor, você pode aplicar ela hoje mesmo no seu dia. Um grande abraço, um beijo e até mais. Tchau! Mais uma vez, uma ótima dica aí da nossa personal trainer Wilnara, dica para o nosso dia a dia. E aí, agora a gente tem uma surpresa, um vídeo muito especial, né, Bruno? É isso aí, nós teremos agora um lindo testemunho de um jovem, de um projeto do nosso entrevistado no dia de hoje. Então, fiquem ligados nesse vídeo. Olá, muito boa tarde a todos aqui ligados no Esporte, Vida e Fé. Eu sou o Evandro Claudino, eu faço parte do Brothers da Bola. Brothers da Bola é um programa sobre futebol que trata o futebol com muita informação, diversão e edificação. Nós estamos todas as segundas-feiras na Rádio Transmundial. Convido a todos para que nos acompanhem também. Quero deixar aqui um grande abraço a você, Dri, a você, Bruno. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado pela nossa amizade e desejo todo o sucesso do mundo, que as bênçãos de Deus recaiam sobre a vida de vocês, da sua família, agora do bebezinho também, né? E que este programa Esporte, Vida e Fé, ele cresça a cada dia, que alcance mais pessoas, que todos, né, possamos entender cada dia mais a importância do esporte na nossa vida, além da nossa fé. Né, que a linguagem universal do esporte, ela tem um poder tremendo para a proclamação do Evangelho, da Palavra de Deus. E nós temos percebido isso. Em cada programa temos recebido atletas de futebol, ex-atletas, pastores, missionários, e nós temos visto a mão de Deus, nós temos visto como o esporte tem alcançado vidas. Quero deixar um abraço também ao Camanducaia, que é o convidado de vocês essa tarde. Camanducaia, um ex-atleta que jogou muita bola pelo Santos. Infelizmente ele não teve o prazer de vestir a camisa do meu time, que é o melhor de todos, mas ele é um grande vencedor e apesar dos títulos conquistados aqui no esporte, tenho certeza que ele vai falar de um título mais importante na vida dele, que é o título que é fazer parte do time de Cristo. E é assim, nós estamos aqui no Brothers da Bola, todas as segundas-feiras, trazendo muita diversão, é uma galera muito abençoada, uma galera, a gente brinca, a gente se diverte, a gente fala de futebol com muita leveza, com muita alegria e com muita sabedoria. E como cristãos que somos, respeitando um ao outro. Tem aquela brincadeira, óbvio, temos que ter as nossas brincadeiras, a tiração de sarro, mas acima de tudo temos que ter respeito e temos que saber que
acima do futebol, acima do esporte, tem algo muito maior, que é servir ao nosso Deus, é seguir a Jesus Cristo. E aqui estamos nessa caminhada, junto com vocês, do Esporte, Vida e Fé. Bruno, Dri, que precisar de nós, conte conosco. Novamente, desejo tudo de bom para vocês, que esse programa cresça cada dia mais e que vocês possam trazer palavras abençoadoras de muitos atletas, ex-atletas e pastores, missionários que estão nessa caminhada de levar a mensagem do Evangelho através da linguagem universal do esporte. Tá ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e nos acompanhem, tá bom? Deixo aqui o nosso convite. Um grande abraço. Muito bom, muito bom. Que legal essa história, que bonita história nós ouvimos agora. E iremos direto para a nossa entrevista do dia com uma pessoa muito querida. Ele vai se apresentar para vocês, mas eu já posso adiantar que a entrevista está muito, muito joia, cheia de ferramentas, cheia de experiências que, claro, espero que vocês gostem também. Então, fiquem com a entrevista agora. E aí, pessoal, voltando agora para a parte que todo mundo gosta, que é a entrevista. E hoje o nosso convidado é muito especial, parceiro nosso. E na minha época de espectadora, de torcedora, vi muito jogar. Ele é ex-atleta do Santos e de outros clubes, mas quando eu falar o nome dele aqui, você já vai ligar a chavinha e pensar Santos, porque fez história no Santos e foi muito famoso. Né, menino da Vila, a gente pode falar que é um menino da Vila, né? Sim, sim. Então, estamos aqui com Kamando Caia. É um prazer para nós receber você aqui. Dri, prazer todo meu. Bruno, obrigado aí pelo convite. Saudade de vocês. E é um prazer estar aqui participando desse programa com vocês. Muito obrigada. Bom, então vamos começar, né? A Adri já deu um pouquinho, uma palhinha aí do que vocês terão hoje, do nosso convidado. E, Kamando, a Adri falou do Santos, mas eu já queria que você começasse contando pra gente um pouco da sua carreira, como você começou, esse incentivo, se foi do pai, da mãe, se foi da TV, e que você listasse pra gente aí todos os clubes que você já passou. Na verdade, ele quer que você termine com um clube que é do coração, que é do estado ali que ele nasceu. Então, fica aí na surpresa. Não, com certeza. Eu tive o privilégio de jogar lá no Ceará, Clube do Coração do Bruno. Fizemos uma boa campanha lá, chegando até a semifinal da Copa do Brasil. Acabamos perdendo para o Fluminense, mas são coisas que acontecem no futebol. Uma cidade maravilhosa, um povo acolhedor, onde eu, a Maíra, né, o Marcelinho, a Maria, amamos ter morado e deixamos amigos também lá. Né? E a maior conquista também que eu tive foi quando aceitei Jesus Cristo lá em Fortaleza. Então, eu saí de uma cidade pequena, de Camanducaia, Minas Gerais. Na época, acho que tinha 10 mil habitantes. E eu sempre, desde pequeno, tinha o desejo e o sonho de ser um atleta profissional. Desde pequenininho, com a bola embaixo do braço. Naquela época era mais difícil, porque não tinha as escolinhas como tem hoje. E eu chegou um determinado momento com 13, 14, 15 anos, meu pai chegou e falou: filho, o que você quer da vida? Eu falei: pai, o senhor sabe que o meu sonho é ser um atleta profissional. E ele me falou uma coisa que marcou na minha vida, que foi: o que você vai fazer para você chegar lá? Você vai se preparar? Ou você vai ficar aqui dormindo a semana inteira, vendo TV, ou só bater bolinha final de semana? Porque se for isso, eu não vou te levar, porque lá os meninos treinam à tarde, treinam de manhã, né, se alimentam, vivem para isso. E aí ficou na minha cabeça aquilo ali. E onde eu morava, era uma comunidade que é uma firma que chama Companhia Melhoramentos, que é a indústria de papel. Lá tem a madeira que eles levam para São Paulo para poder fazer aqui, ó, os papéis, cadernos e outros produtos que tem. E lá tinha um campo, né, e tinha quadra também,
E o que movimentava a vila era aos domingos, que iam 5 times aqui da Várzea de São Paulo para poder jogar lá. E eu comecei a jogar no Dente de Leite com 8, 9 anos. Então não tinha estrutura. E quando meu pai falou, o que você vai fazer? Aí eu olhava na TV e via os profissionais treinando. E lá, essa Companhia de Melhoramentos, ela investia em produtos como estaca, cone, bola, porque, como eu disse, o futebol movimentava aquela comunidade. E aí eu via os profissionais treinando, colocava lá cone, bola. Eu me lembro que tinha um colete, tinha vários saquinhos de areia de 1 quilo, que colocava esses peso de 1 quilo. Eu corria uns 30 minutos em volta do campo, depois tirava o colete e só faltava voar por causa do peso. Sim. Então, uma das características minhas no futebol era velocidade, drible. Então, eu me preparei e corri, às vezes, 8 ou 10 quilômetros, 3 vezes na semana, para poder, quando chegar para fazer a avaliação, eu não ia estar 100%, mas zerado eu não ia estar. E aí o Jabaquara de Santos foi fazer um amistoso para poder arrecadar fundos para um amigo nosso que ia fazer transplante de rim. E aí eu me destaquei nesse jogo e veio o convite para poder fazer a avaliação do Santos. Isso foi final de 91, que foi esse jogo, e eu fui em 92. Aí o diretor veio conversar e falou, nossa, meu sonho é jogar aí. E aí eu fui, né, meu pai me levou em 92, eu acabei fazendo 20 dias de avaliação e graças a Deus acabei passando, mas o que me ajudou muito, como eu disse, foi essa preparação, né, que hoje eu trabalho também com escolinha, eu deixo essa mensagem para as crianças, que depende exclusivamente deles, né? A gente está ali para poder ensinar, né, coisa que eu não tive, e depende exclusivamente o esforço de cada um, Legal. na verdade, né? Com certeza, o compromisso, né, de você ter o foco, né, de buscar seus sonhos e buscar os seus, né, objetivos. E eu, graças a Deus, sem treinador, sem ninguém para me auxiliar, eu fui e creio que Deus viu o esforço meu ali, né, dedicando, trabalhando, e acabei passando na base. Eu fiquei em 92 no juvenil, 93, 94 juniores e me profissionalizei no Santos em 95. Legal. Olha Comando, lista pra gente aí, então, alguns desses clubes aí que você já passou. Só um tópico. Tem uma série de clubes. Eu comecei no Santos, 95, fiquei em 96, 97 eu tive no Português Santista, tive um breve disputando um octogonal para o Atlético Goianiense, depois Bahia, 98 Guarani de Campinas, 99 Figueirense de Santa Catarina, 2001 tive no México, no Santos Tigres, depois Santos Laguna, depois retornei para o Paulista de Jundiaí, depois estive no Marília, depois um período no Baniás, do Emirados Árabes, aí depois acabei retornando para o Santo André, depois estive no 15 de Campo Bom, Ceará, Ipatinga, e finalizei minha carreira no Grêmio Osasco, onde hoje é o Audax. Valdax. Memória boa. Que lista, hein? Sei. Que lista, né, apresentável, importante. Eu até não falei, mas é Marcelo Camanducaia, né? Só que quando a gente pergunta para as pessoas, todo mundo chama de Camanducaia porque ficou marcado, né, esse apelido da sua cidade, né, onde você Coisa porque passou. quando eu fui para o juvenil, tinha 3 Marcelo. Aí quando eu tinha passado na avaliação, o técnico chegou e conversou se teria algum problema chamar de Camanducaia. Eu falei, não vejo E marcou, né? problema nenhum. Aí ficou marcado pelo nome. E carrega o nome da cidade, né? Sim, Então, um para orgulho pra onde cidade, né? com certeza, eu tinha que, como eu disse, tentar fazer o melhor e representar também a cidade, né? Porque Sim. acaba levando o nome. Você listou todos esses times aí, mas a gente quer saber aqui qual o clube que você tem maior identificação. Eu, né, na hora de apresentar, a identificação que eu tenho, né, que eu vejo em você, é o Santos, porque é onde foi o ápice, né, da sua carreira. Mas para você, qual é o seu clube de identificação? Não, foi o Santos, porque foi ali que abriu as portas, né? Para mim poder entrar e conseguir ter chegado ao elenco profissional.
Então eu me formei na base ali, morando ali na Vila Belmiro, embaixo da arquibancada. Então todo mundo sabe que o começo é difícil, né? Não é fácil. E graças a Deus, assim, a minha esposa é de Santos, a Maíra, o Marcelo, meu filho, nasceu em Santos também. Então eu só tenho assim a agradecer a Deus, né, pelo futebol, né, por ter me proporcionado muitas bênçãos. Então eu sou uma pessoa privilegiada. Então o clube assim que eu tenho maior identificação é o Santos. O respeito que os torcedores têm também por mim quando eu vou lá. Hoje eu estou em Monte Verde com a Pousada, recebo muitos torcedores também. Então foi um time que em 95 eu tive assim, né, o privilégio de subir para o profissional em 95 e já em 95 disputar uma final de campeonato brasileiro. Era o meu primeiro ano de profissional. Então eu acabei disputando essa final e ficou marcado por aquele gol Pelo também. gol que você fez, né? né? E para onde eu vou aqui no Brasil, eu creio que eu vou carregar isso comigo. Fala daquele jogo de 95, já vem na memória aquele gol, né, que foi normal, mas infelizmente o árbitro acabou anulando e acabou, né, prejudicando a equipe do Santos, me prejudicando também, que talvez se tivesse dado aquele gol nós teríamos sido campeões e a trajetória poderia ter sido outra também dentro do futebol. Mas eu deixo bem claro que eu não tenho mágoa nenhuma, não tenho raiva de nada, nem do árbitro, que era o Márcio Rezende na época. Como eu disse, eu sou grato a Deus por tudo, porque sair da onde eu saí, como eu disse, de uma cidade de 10 mil habitantes e chegar onde eu cheguei, então é só gratidão a Deus por tudo e pelas pessoas que me ajudaram também a chegar onde eu cheguei. Muito legal, muito legal. Que história. E o Camanducaia já falou aqui sobre escolinha, já falou aqui sobre pousada. E eu queria então, Camanducaia, que você falasse para o público de casa um pouco dessa parte da sua vida. Como é? Conta pra gente aí onde é essa pousada, conta pra gente um pouco da escolinha, o que você faz, o que você tem feito. Então, todo mundo sabe que a carreira de atleta é curta, né? Então eu me planejei para jogar aí entre 12 ou 15 anos no máximo, né, em tentar, né, guardar algum valor para poder investir. Então eu investi numa pousada que é em Monte Verde, que é distrito de Camanducaia, eu creio que dá mais ou menos 180 quilômetros de São Paulo, pousada Ágape, tá de braços abertos para poder estar recebendo todos. Pode ter certeza que vão receber com muito amor, com muito carinho. Eu faço questão de estar presente, a Maíra também. Vocês tiveram o privilégio de estarem lá. Sim. Já estão convidados novamente, já faz parte da família. E tem um society também em Camanducaia, que é a minha área, né, que é do futebol. Eu me sinto na obrigação, né, de passar para os meninos, né, para os meus alunos, aquilo que eu vivi dentro do futebol, principalmente saindo de Camanducaia, como eu disse, que é uma mudança radical, porque eu sempre falo que eu não tinha, para você ter uma ideia, um prédio em Camanducaia, e de repente você sai de Camanducaia e vai para Santos, viver num mar de prédios, é outra realidade. Então, hoje eu me sinto na obrigação de estar lá ensinando, né? Fez um ano agora em março que eu adquiri a franquia Meninos da Vila. O Noah aí, com certeza, daqui a um tempo vai estar comigo também lá, já estou até vendo ele correndo lá. Sim. Então, como eu disse, hoje eu, na área de empresário, então cuido tanto da pousada e como do society lá em Camanducaia. E a pousada a gente já pode falar aqui que é fenomenal, é maravilhosa e experiência própria. Para quem quiser conhecer um pouquinho, né? Eu sei que vai estar passando algumas imagens, mas tem Instagram? Tem o Instagram, é Pousada Ágape. O nome Ágape é o amor de Deus por nós. Esse foi um nome como estava em Fortaleza na época. A gente estava procurando um nome para colocar na pousada e veio esse nome, conversando com o pastor tudo. E com certeza, como eu disse, vai ser recebido lá com muito amor e com muito carinho. Que lindo. E assim, muito legal o seu trabalho também com Meninos da Vila, né? A gente teve a oportunidade de conhecer também. E passar um pouquinho dessa sua experiência para as crianças é muito importante mesmo. E é um trabalho maravilhoso que você faz. Você deu uma pincelada, assim, falou um pouquinho que você aceitou a Jesus lá no
lá em Fortaleza, no Clube do Ceará, né, no Vozão. Como que você pode falar um pouquinho sobre isso? Como que você conheceu? A gente já viu que foi no momento do esporte, né? Foi nessa área que você ouviu falar do amor de Deus. Não, como eu disse, uma das maiores conquistas que eu tive dentro do futebol foi ter aceitado Jesus como Senhor Salvador da minha vida em Fortaleza. E quando eu iniciei a minha carreira na base, já existiam os atletas de Cristo. Então, na época, eu me lembro, era o Sérgio Santos, Cerezo, que moravam na concentração lá na vila. E sempre tinham as reuniões. Eu, na época, tinha 17 para 18, 19 anos. E aí convidava, e às vezes eu participava das reuniões. Só que até então, não entendia muito ali, né? Tinha as orações, tinha os louvores, mas o foco era como se mais no mundo, né? Fora, né? Pô, eu vou deixar de às vezes ir para uma danceteria, eu vou deixar, né, de estar com os amigos, um exemplo, na farra, ou isso, aquilo. Então ficou, né, primeiro plano, como eu disse, as coisas extra do mundo, né? E não estava dando muita atenção, mas com certeza a semente que ela é plantada ali, com certeza ela dá fruto, porque a gente sabe que a carreira do futebol tem que ter muito cuidado com fama, né, o ego da pessoa também. Então mexe muito. Eu, como eu disse, eu saí do interior e de repente eu me vi disputando uma final de campeonato brasileiro e passando a todo momento na TV, para onde eu ia eu era reconhecido. Então às vezes eu achava que era até mais que Deus, porque mexe com a gente isso. Então é um caminho, principalmente às vezes eu deixo essa mensagem para os meninos que estão começando, para ter muito cuidado, né? Porque é um caminho que, me desculpe, você acaba desviando o foco muitas das vezes, que é o futebol. Porque a gente sabe que o futebol, o atleta, ele precisa descansar, se alimentar bem e treinar, né? E quanto mais treina, mais repetição, melhor fica. Então eu cheguei numa fase, como eu disse, às vezes eu saía, eu queria noite, né? Queria às vezes relacionar, né? E aí eu participava, como eu disse, das reuniões dos atletas de Cristo e sentia algo diferente. Então eu sentia uma alegria, eu sentia às vezes uma paz dentro de mim. E aí em 2005, em Fortaleza, eu recebi o convite para me poder ir na Igreja de Cristo, que era o pastor Robério, que eu joguei com o Bechara também, que é de lá de Fortaleza, que ele jogou em Santos, me convidando para ir para o culto. E aí eu fui a primeira vez no culto e comentava, né, com a minha esposa que faltava algo dentro da gente, né? E aí a gente foi para o culto, ali louvando, ouvindo a palavra, e o pastor Feu clamou se alguém gostaria de aceitar o Senhor Jesus como Senhor Salvador. E tanto eu como a Maíra, né, levantamos a mão e fomos e acabamos, né, aceitando Jesus Cristo em nossas vidas. Como eu disse, tinha tudo, mas faltava algo, né? E aí foi a melhor decisão que nós tomamos para nossas vidas, de começar daí a caminhar com Jesus, né? E Jesus veio para curar, para libertar, para restaurar, para salvar, e cada um tem sua experiência, né, de vida. Então, o futebol me proporcionou praticamente tudo. Mais importante, como eu disse, ter aceitado, né, Jesus Cristo. E quando se sente, não, agora eu estou tranquilo, Jesus agora está na minha vida. E aí começa a vir lutas, começa a vir batalhas. Mas pode ter certeza que a gente, com Ele vai nos dar a vitória em todas, né? E eu procuro hoje na minha vida andar com Ele todos os dias, né? E agradecer a Deus por tudo, né, que tem realizado, como eu disse, através do futebol, onde eu conheci minha esposa em Santos, meu filho, né, ter aceitado, como falei, Jesus Cristo lá em Fortaleza, e ter o futebol como uma ferramenta também, né? Porque o futebol, ele une pessoas, futebol é comunhão, futebol é relacionamento. É o que eu procuro hoje passar para os meus alunos, para os meus meninos. Porque muitos sabem que, né, o futebol corre mesmo no sangue. Eu também, quando comecei a jogar, era nervoso, né, estressado, odiava perder.
Então, o futebol é disciplina, o futebol ensina muita coisa. E ainda mais você colocar também o evangelho, evangelizar e levar também, né, através do futebol, o evangelho a essas pessoas. Que legal, que legal. Como é bom ver vidas sendo transformadas, como Deus age e como nós somos aqui uma igreja missionária. Esse programa é um programa missionário e a gente sabe, Camando, que você teve, depois que você parou, você teve já várias experiências aí com viagens missionárias, com essa coisa de realmente usar o futebol como ferramenta, como você falou, o futebol é um instrumento de transformação de caráter, né, do ser humano, da pessoa. Às vezes você era um jogador ali mais raivoso, mais estressado, e aí o futebol, a sua vida, a sua comunhão com Deus foi transformando a sua vida. Conta pra gente, talvez uma viagem que foi marcante, que você entendeu, que legal ver o futebol e que legal eu poder usar isso para ajudar aquela criança, para ajudar aquela família. Conta pra gente aí uma viagem ou algo que foi marcante para você nisso. Eu tive a oportunidade que em 2012, através do pastor Ricardo Ximenes, para Malásia e Singapura com alguns ex-atletas. Foram acho que o Paulo Sérgio, Giovanni, Edmilson. Foi uma galera boa. E era a minha primeira viagem, né? E aí o que me impactou muito foi que nós fomos visitar é como se fosse FEBEM aqui no Brasil. E eu nunca tinha entrado, né? Aí tinha programação, tudo. Nós fomos aí para o trabalho de evangelização através do futebol. Aí entramos nessa FEBEM, e aí tinha o campo, tudo, e aí eu deparei ali com crianças, né, que cometeram algum tipo de crime, algo que fizeram errado, por estarem lá presos. E aí com tatuagem na testa, no rosto, com aquele semblante fechado, tudo. E era a minha primeira viagem, e aí eu fiz o grupo lá, eu, o Giovanni, mais um outro atleta, dando os treinamentos de passe, depois o outro era finalização, o outro era cabeceio. E ali a gente começou a perceber o sorriso, né, a alegria, né, nessas crianças. Porque a gente imagina aquela idade preso, né? Eu acho que uma das coisas assim mais bonitas é ter liberdade, né? E aí eu imagino, infelizmente, essas crianças, né, o que fizeram por estarem lá dentro. E aí depois o Paulo Sérgio acabou dando um testemunho também, né, depois desse trabalho de clínica com as crianças. E ali a gente via crianças, né, até chorando, escutando, né, a palavra de Deus, escutando o amor, né, de Deus, dando seu único Filho Jesus por cada um de nós, para nos salvar. Então isso aí me impactou bastante. E hoje na vida que eu vivo também, eu lido com muitas pessoas, né, porque às vezes é fácil você ver uma criança ou ver alguém, né, fazendo coisa errada, mas e por trás da vida dessa criança, da vida desse adolescente, da vida desse adulto? Você sabe como que é a vida dessas pessoas? Então hoje a gente tem, né, eu creio, a obrigação de estar orando, de estar intercedendo, de estar falando de Jesus, né? Tem o Salmo 37:5 que fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Então o caminho é ele. Né, muitas vezes hoje, né, vivendo preso a vícios, né, ou doenças, a gente hoje vive aí, né, esse meio da pandemia também, né, que foram 6 meses aí praticamente aí pessoas, né, confinadas dentro de casa, até está comentando a respeito de divórcio e outras coisas que aconteceram, né? Então é aquilo, e o caminho é ele, né, que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então hoje eu procuro ele em primeiro lugar na minha vida e tenho certeza e creio que as demais coisas serão, né, acrescentadas em nossas vidas. Então a gente vai ser moldado e transformado a cada dia. Então eu procuro dentro, né, do meu modo de vida, Deus em primeiro lugar, e as demais coisas eu creio que vai acrescentar em nossas vidas. Que lindo, né? Cada programa aqui a gente se emociona por cada história diferente, né? Então como o futebol, o esporte, enfim, ele tem diversas formas de alcançar pessoas, né? Nós já tivemos a oportunidade também, como você,
de realizar amistosos e treinos nesse tipo de lugar, de reformatórios, né? E é muito triste ver, você sente a tristeza das crianças que estão ali, mas ao mesmo tempo é muito lindo ver o poder de Deus alcançando elas, né? E através do futebol, através do esporte. Infelizmente, todo o papo que é muito legal, ele acaba rápido. A gente está chegando ao final de mais um programa e eu queria que você desse uma mensagem final, né? De repente, você foi uma referência no esporte, né? E falou um pouquinho para nós que não é fácil, né? Precisa de esforço, precisa de muita coisa para chegar aonde você chegou. Então, queria que você desse essa mensagem para alguma criança, jovem, adulto que está assistindo, que foi atleta ou que sonha em ser atleta ou que acha que algum sonho se perdeu. Que mensagem você passa para esse pessoal? Não, eu deixo até um versículo que fala que o impossível para o homem é possível para Deus. Eu, para mim, no meu modo de ver, analisando hoje, é até quase impossível para mim, aonde eu estava, né, numa cidade, como eu disse, de 10 mil habitantes, e chegar onde eu cheguei, ir para um clube de tantas glórias em conquista, que é o Santos, né, onde jogou o maior do mundo, e conseguir ter passado na avaliação lá. Porque muitas das vezes o que mais vem, infelizmente, são pessoas, né, te diminuindo, não vai dar, como eu sempre falo, o não, né? Que nem eu dou aula lá e até tem as meninas também, o feminino, que mulher já, não dá. Falei, dá, depende de você, foca naquilo que você quer. Né? Por mais que pessoas não vai dar, não, deixa que fale, entra, eu sempre digo, deixa que entre para um lado e sai do outro, mas no momento que você dedica, que você tem o compromisso, né, de futebol, de treinar, de dormir cedo, de se alimentar, de exercitar, faça a sua parte, né? Entrega para Deus, Deus sabe o desejo do seu coração, sabe aquilo que você quer, tenta, luta, vá em busca, né, dos seus objetivos. E no mais, que nem eu falei, descansa em Deus, né? Procura, que nem eu falo sempre, né, lá para os meus meninos, quando entrar para treinar, é 1 horinha só de treino, então presta atenção naquilo que o professor está falando, naquilo que está pedindo, né? Porque eu sempre pode vir aqui um exemplo, hoje não estou a fim de treinar, pode até querer enganar a gente, mas Deus está vendo tudo, por isso que eu falo, quando eu estava lá, voltando a 89, 90, eu corria 10 quilômetros, eu ia para o campo, eu colocava colete de areia, como eu falei, eu me dedicava, não tinha às vezes bola boa, não tinha um calçado bom, nada, o meu foco era querer ser não deixei que nada viesse e tirasse esse meu sonho. Um exemplo, na concentração, quando eu cheguei, meninos, por exemplo, que não queria que outro viesse e tomasse o lugar deles lá. Então, eu acordava às vezes com graxa na testa, no rosto, pasta de dente, fazia de tudo para tentar, às vezes, fazer com que a gente desistisse dos sonhos. Né? E falando de estrutura também, que não tinha estrutura que é hoje. Né? Então, eu nunca deixei nada, como eu disse para vocês, me afetar e me abalar. Né? Eu fui em busca e só tenho, como eu disse, agradecer a Deus por tudo, né, que Ele tem feito na minha vida, e tem muito, eu creio, para fazer ainda, que eu estou ainda com meus 45 anos, mas o que eu peço sempre é que eu esteja andando com Ele, né, e que seja usado, né, assim como vocês também, para poder abençoar a vida de muita gente. E aquilo que eu sempre falo, não deixe ninguém vir e te diminuir, dizer que não dá. Né? Tenha fé, creia e vá em busca do seu sonho. Isso aí. Gente, muito obrigado, Comando Caio, mais uma vez. E aqui a gente encerra a nossa entrevista. Tchau, tchau. Tchau. Entrevista maravilhosa. Já falei lá no vídeo, mas fiquei impactada mais uma vez. A gente sempre aprende mais e mais das ferramentas que Deus nos dá para evangelizar, para trazer valores para as pessoas. E muito obrigada a você que assistiu. Continue conosco. Não se esqueça de nos dar sugestões e deixar um comentário aí. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.